Olá, meu nome é Patrícia Dantas e hoje eu quero compartilhar com você aquilo que eu venho falando há muito tempo, de como você precisa colocar sua mente trabalhar a favor dos seus objetivos e dos seus sonhos. Se você não consegue fazer isso, a realização fica mais custosa, fica tão difícil. E eu não acredito que uma realização de sonhos ou de objetivos precisa ser um fardo, precisa ser tão penoso para a gente conseguir. E o que faz essa conquista ser prazerosa é justamente a gente aprender a colocar a nossa mente, trabalhar a favor dos nossos sonhos e objetivos. Então hoje eu quero mostrar na prática de como que isso acontece dentro do meu escritório. Como que isso aconteceu com essa cliente, que no caso, quando eu vou falar de uma cliente, eu mudo as características dessa cliente, porque em função da confiança do meu trabalho, eu não posso abrir quem é essa cliente, as características dessa cliente. Eu falo algumas coisas para você entender como que é que funciona o meu trabalho, o que é importante você saber da história desse cliente ou dessa cliente, para que você consiga captar o meu trabalho. Essa cliente chegou com o objetivo de recolocação profissional. Há muitos anos ela vinha trabalhando na área de desenvolvimento de produtos, só que a força que ela sentia dentro dela, o sonho dela, era ir para a área de vendas. Só que sempre insegura, ela não conseguia fazer essa mudança. E ela tinha sido desligada quando ela chegou no meu escritório e via que era uma oportunidade, esse momento de desligamento, esse momento para ela se recolocar. Ela já tinha sido convidada, inclusive, para trabalhar em outras empresas. Só que ela não queria, ela queria bancar esse risco, ela queria experimentar esse lugar que chamava tanto ela, que era a área de vendas. Ela queria ir para a área de vendas, só que ela ficava insegura para ir para a área de vendas. Ela não conseguia bancar isso dela. Por quê? Porque o conhecido para ela era desenvolvimento de produtos. Ao mesmo tempo, ela tinha filhos, ela tinha uma responsabilidade dentro da casa dela. Então, ela não podia abrir mão tão facilmente assim da renda dela. Porque a realização de um sonho, ele passa pela realidade, ele passa pela sobrevivência. Então, não é um estralar de dedos, é uma construção. Eu acredito nisso. É uma construção. Então, eu não prego, vai ser fácil, vai ser super fácil. Não é isso. Você vai encontrar desafios para você realizar seus sonhos. E desafios reais que você vai precisar aprender a responder. Então, de onde que vem essa segurança? Vem do medo. E o medo vem de onde? Vem lá de trás. Então, todo o processo de realização de sonhos e de conquista de objetivos, a gente precisa passar, a gente precisa ir lá na nossa infância, ir lá nas nossas dores, para a gente conseguir soltar a nossa energia vital, que muitas vezes está presa e que nos impede da gente arriscar e a gente bancar aquilo que a gente acredita, bancar os nossos sonhos. Todo sonho, toda realização de sonho, conquista de objetivos envolve risco. Envolve você abrir mão do conhecido e ir para o desconhecido. E a questão é você ter uma estrutura interna. Quando eu falo estrutura interna, uma estrutura emocional e mental, porque uma alimenta a outra, nasce lá no pensamento, mas depois a emoção vai alimentar esse pensamento. Então, a gente precisa ter essa estrutura interna para a gente conseguir bancar o risco. E muitas vezes a gente não consegue. Na maioria das vezes a gente não consegue. Quando um cliente chega no meu escritório, é porque é justamente isso. Ele quer, ele gostaria, mas ele não consegue bancar, ele não consegue realizar. E de onde que vem essa dificuldade de realizar? Porque muitas vezes a gente acredita que é difícil alcançar um objetivo. É quase impossível alcançar um objetivo. E eu não acredito nessa dificuldade. É desafiador? É. É exigente? É. Mas não é um fardo, não é um peso, não é sofrimento, sabe? É um caminho que a gente pode construir, um caminho de conquista. E a gente passa muito mais tempo no caminho de conquista, nessa busca, nessa realização, do que com o resultado propriamente dito. Então, é para a gente tornar o processo de realização de sonho e de conquista de objetivos um processo, uma jornada prazerosa. E como que a gente faz isso? Trabalhando a nossa mente, colocando a nossa mente, que é o que eu venho falando constantemente aqui com você, a gente vai colocando a nossa mente trabalhar a favor dos nossos objetivos. Porque na realidade é a gente aprender a pensar de uma determinada forma. Porque a gente pensa sem prestar muita atenção em como a gente pensa. A gente pensa sem prestar atenção porque grande parte dos nossos pensamentos são pensamentos inconscientes. E que a gente aprendeu a pensar de uma determinada forma. E o que a gente
precisa justamente aprender a pensar para nos favorecer. Quando a gente tem um sonho, transforma esse sonho em um objetivo, a gente não faz a partir do nada. A gente faz a partir de algo que está muito conectado com a gente, com os nossos talentos. Não é do nada que a gente define um sonho. É a partir daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem preferência de aprender, daquilo que a gente tem talento para fazer, dos nossos valores. Então não é desconectado da gente. Só que muitas vezes a gente não percebe essa conexão. Ela trabalhou 15 anos em desenvolvimento de produtos. Por que ela sonha em ir para vendas? Porque em algum lugar dentro dela, ela sabe que ela tem as habilidades de venda. Então, quando o cliente vem e está falando assim, eu quero mudar o meu trabalho, eu não quero trabalhar mais em desenvolvimento de produto, eu quero ir para vendas, é porque, na realidade, quando ele trabalha em desenvolvimento de produto, ele não está tão conectado com ele mesmo, ou com ela mesma. Que nesse caso era uma mulher. Ela não estava tão conectada com ela mesma. E ela sabe, lá inconsciente, que ela vai se sentir muito melhor estando conectada com ela mesma, que é com as vendas. E daí eu não acredito que ela vai precisar aprender tantas coisas novas. Porque, na realidade, ela vai estar fazendo uma conexão com ela mesma. Claro que em alguns momentos ela vai precisar aprender algo novo, mas não é tanta coisa como a gente imagina, porque está muito mais conectado com a gente. Se isso estiver realmente conectado com ela. Eu acredito que eu mais assisti no meu escritório é essa reconexão, que é a pessoa entrar em contato com ela mesma. O sonho vai fazer ela entrar em contato com ela mesma, apesar de ela não perceber isso. Ela vai chegando mais perto dela e ela vai se conhecendo. Por isso que ela vai se sentindo tão bem em fazer o que é o novo. Claro que no começo sai meio desorganizado, mas depois, à medida que ela vai fazendo, ela vai chegando cada vez mais nela. E outra, quando ela está conectada com ela, que ela está conectada com os talentos, que ela está conectada com os interesses, ela tem uma disponibilidade enorme de aprender. Então, aprender não é sofrimento. Aprender é prazeroso. Por quê? Porque está conectado com ela. Faz ela chegar cada vez mais perto dela. Não é sem dúvida quando ela estiver conectada com ela. Não é isso que o sonho faz e a realização de um objetivo faz. Na realidade, é um processo que ele vem de dentro para fora. E o sonho faz esse serviço, apesar das pessoas não terem essa consciência. E eu acredito que essa é uma das minhas grandes paixões com o sonho e com o objetivo. É esse lugar que a gente vai chegando cada vez mais perto da gente. Porque quando que a gente fica satisfeito com a nossa vida? Quando a gente consegue viver pelos nossos valores, usar os nossos talentos na capacidade máxima e aplicar tudo isso naquilo que a gente tem interesse. E aquilo que a gente tem interesse é aquilo que chama a nossa atenção, o nosso foco, que a gente quer desenvolver, que a gente expande. Porque todo movimento que a gente faz aqui na Terra é isso. É a gente aplicar os nossos talentos, usar os nossos talentos e expandir. É um movimento de expansão. Então a gente fica satisfeito quando a gente está nesse lugar. E o nosso sonho e os nossos objetivos fazem a gente entrar nesse lugar. E como eu estava falando dessa cliente, que trabalhou mais de 15 anos numa área de desenvolvimento de produto, e o sonho dela era ir para a área de vendas, e à medida que a gente foi investigando, que a gente foi entendendo por que ela ficava tão insegura, porque a gente precisa entender a nossa insegurança para a gente deixar de ficar inseguro. O cliente precisa entender a insegurança dele. E a insegurança é uma emoção secundária, que vem do medo. Então, na realidade, eu vou atrás do que é que está provocando medo nessa cliente. Então, ela precisa entender por que ela está insegura. A minha porta de entrada é a emoção secundária. A insegurança é uma emoção secundária que vem do medo. Então, eu já vou direto no medo. Medo do quê? O medo dela era de não conseguir se realizar na área, de conseguir uma vaga, de ficar apertada, porque às vezes a poupança que ela tinha ia acabar. Então, esses medos passavam na cabeça dela. Ela tinha família, ela não podia se arriscar tanto assim. E a partir do medo, a gente precisa encontrar o pensamento é um pensamento de dúvida. E se ou será que? Mas espera aí, de onde que vem essas dúvidas? Será que eu vou conseguir? E se eu for e não der certo? De onde que vem essa dúvida? Então, a investigação ela se aprofunda ainda mais. E daí a gente vai chegar no segundo princípio do meu trabalho,
que é as emoções primárias, medo, raiva e tristeza, surgem de uma imagem negativada de nós mesmos. Então, quando a gente tem uma imagem negativada de nós mesmos, a gente passa a duvidar da nossa capacidade de conquista. No caso, ela tinha dúvida se ela ia ser uma excelente vendedora, como ela era uma excelente profissional de desenvolvimento de produto. Então, qual era a imagem? Qual era a imagem que ela tinha dela nesse momento? A imagem que ela tinha nesse momento que a gente chegou é que ela estava com sobrepeso e ela acreditava que ia ficar muito difícil para ela conseguir passar numa entrevista em função do sobrepeso dela. E quando ela chega nessa imagem, ela levou um susto porque ela não acreditava que aquilo poderia ser o grande problema dela. E daí ela começou a perceber que quando ela estava conectada com os talentos dela, com a capacidade dela de fazer e que ela se via como uma excelente vendedora, ela ficava segura. E na hora que ela pensava nela fazendo as entrevistas para ela se recolocar, ela ficava insegura. E ela conseguiu, em 8 semanas, a partir do processo de ressignificar a autoimagem dela e se colocar em novas crenças de conquistas, então ela conseguiu aproveitar a oportunidade. Daí você pode me perguntar, Patrícia, e a autoimagem dela? E essa questão do sobrepeso, como que ficou? Para ela não era um problema, ela falava para mim, não, Patrícia, agora eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar em emagrecer. E daí, quando for o momento dela, se ela tomar a decisão para emagrecer, porque ela não está se dando bem com o corpo, ou porque a saúde dela está sendo afetada, ela vai voltar e vai trabalhar. O que eu estou querendo mostrar aqui para você hoje é essa importância da gente colocar a nossa mente, trabalhar a favor dos nossos objetivos, a favor dos nossos sonhos. Porque se a gente não consegue alinhar a nossa mente, muitas vezes, de forma inconsciente, a mente vai levar a gente para outro destino. Um destino diferente daquele que a gente quer, daquele que a gente sonha, daquele que a gente vai se sentir realizado. Essa cliente, ela não estava se sentindo realizada onde que ela estava. Ela sempre estava sendo puxada para a área de vendas, para o sonho, porque um sonho faz isso. Ele incomoda, ele não deixa a gente quieta. Enquanto a gente não realiza um sonho, a gente não fica satisfeito. O que na maioria das vezes acontece dentro da gente são essas duas vozes. Uma dizendo, cuidado, é perigoso, e ela gera medo, e a outra dizendo, vai lá, faça, aconteça, realize. A questão aí é qual lado que você vai alimentar dentro de você. Se é o lado do medo ou se é o lado do sonho, da realização do sonho. Se você deixar o seu inconsciente, os seus pensamentos inconscientes tomando conta, comandar a sua vida, muito provavelmente quem vai ganhar é o medo. A gente vem de uma sociedade de medo, de perigo, de ameaça, de muitas vezes querer que essa vida seja uma vida de segurança, de estabilidade, e a gente sabe que não é. A gente sabe que essa vida aqui nesse planeta é incerta. E para a gente conseguir fazer essa mudança do medo, dessa cultura do medo, a gente precisa alimentar o nosso outro lado, que é o lado dos nossos valores, dos nossos talentos, dos nossos interesses, da gente buscar viver pelo nosso propósito de vida, por aquilo que dá significado à nossa vida. Porque quando a gente trabalha por trabalhar pela sobrevivência, eu falo trabalhar por trabalhar é nesse lugar, no lugar da sobrevivência. É muito custoso, porque nesse lugar, na maioria das vezes, a gente não está conectado com os nossos talentos. E talento é a nossa capacidade de ser e fazer. Talento é esse lugar onde a gente tem disponibilidade de aprender cada vez mais e de fazer cada vez melhor. Então a gente é comandado pelo valor da excelência. Eu adoro esse valor. O valor da excelência, ele fala o seguinte: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, quando a gente está conectado com a gente, é isso que comanda a nossa vida. O nosso nível de satisfação aumenta muito. Agora, quando a gente está sendo comandado pelo nosso medo, fazer pela segurança, muitas vezes a gente está corrompendo propósito de vida, talentos e valores. O meu convite é sempre esse. O meu convite é o convite da realização. De você viver por aquilo que você acredita, por aquilo que te faz entrar no estado flow. E o estado flow é a gente mergulhar, se entregar na atividade que a gente está fazendo. Por que tanta insatisfação? Por que tanta insatisfação
no trabalho. Tem um estudo que vem mostrando que 8 em cada 10 pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Eu não acredito que a gente veio para cá, para esse planeta, para a gente ficar insatisfeito com o nosso trabalho. E a gente passa grande parte do nosso tempo, da nossa vida, no nosso trabalho. Então, o que eu estou defendendo hoje aqui é a sua realização, é a sua satisfação com a sua vida. E hoje eu peguei uma área da vida, que é o trabalho. Mas e quantas outras áreas que a gente tem? Mentalmente, você está satisfeita na sua vida? Emocionalmente, você está satisfeito? Fisicamente, nos relacionamentos, você está satisfeito? Se não, pensa a respeito disso. Pensa a respeito de como que você está vivendo a sua vida. Pensa a respeito de o que você está fazendo da sua vida. E comece a colocar a sua mente a trabalhar em direção daquilo que você quer, daquilo que você acredita. Porque isso é muito possível. É muito possível você se realizar nessa vida. E se você não se realizou ainda, provavelmente quem está comandando a sua vida é o medo. E o medo, ele é mental, ele nasce da qualidade dos nossos pensamentos, de como a gente foi educado, de como a gente aprendeu a pensar. E a gente está chegando num lugar nesse planeta que a gente está aprendendo que a gente pode aprender a pensar diferente. E quando a gente pode aprender a pensar diferente, a gente coloca o nosso pensamento alinhado com aquilo que a gente quer construir. E o que a gente quer contribuir para esse planeta. E na realidade a gente não tem um sonho na vida. A gente tem um projeto de vida. A gente tem uma vida que a gente quer construir. E ele é movimento, ele não é estático. Então, como essa cliente que quis se recolocar, ela quis sair de desenvolvimento de produto e ir para vendas, ela já tem um novo projeto dentro dela, que é se tornar gerente, daqui a pouco é diretora. Então, esse crescente não tem fim. E o que é importante é a gente colocar a nossa mente nessa direção, uma mente capaz de criar a vida que a gente quer. Então eu falo que quando a gente aprende a alinhar a nossa mente, colocar a nossa mente a favor de nós mesmos, nasce um novo estilo de vida, uma nova cultura. Não mais uma cultura do medo, mas a cultura da conquista. Então o que eu quero ajudar a contribuir nesse planeta é esse lugar, um lugar onde a gente passa a viver pelas nossas conquistas. Quem vai nos puxar, quem vai nos mover são as nossas conquistas. E não quem vai nos empurrar ou quem vai nos segurar o nosso medo. Então a minha proposta é a criação de uma nova cultura. Da cultura da conquista. Da cultura da realização dos nossos sonhos. Chega de tanto medo. Pode ser muito diferente. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aí e compartilhe com as suas amigas. Tudo de bom!